porque Vossa Senhoria é o presidente do Conselho, confirma? Do consórcio, né? Vai ser. O atual presidente é o presidente da Previ, porque a presidência é um rodízio entre os 4 sócios. Como a OAS estava em RJ, os 3 outros sócios, que o CEF, Petros e Previ, avaliaram que deveriam conversar com a OAS e falaram assim, nessa situação que vocês estão, não tem sentido vocês serem a presidência. Então a OAS abriu mão, a Previ assumiu, vai até o final do mês agora e a Petros assume. Não sei se eu continuo como no conselho ou não, mas a Petros assume a presidência. A Petros assume. O indicado pela Petros vai assumir a presidência da Invepar. Certo. Uma das coisas que se questiona mais, e o deputado Rocha foi no ponto, é quanto a essa questão do ágio, mas na verdade no edital se dizia que teria uma expectativa de receita de 17 bilhões nesse período. Nós tivemos um segundo lance que foi de 11 bilhões, o lance atrás do da Invepar. E a Invepar deu um lance de 16,5 bilhões, salvo engano, se são esses os dados. Quer dizer, uma diferença muito grande. E você falou aí, não desenvolveu, sobre a asfixia que o pagamento da outorga fixa está causando a Invepar. É quase 1 bilhão de reais, 800 milhões, 900, 1 bilhão, parece que ano que vem passa de 1 bilhão por ano. E isso tem deteriorado os resultados da Invepar. Sabe me dizer se a Invepar está pagando essa outorga com dinheiro de caixa ou se está precisando fazer empréstimo fora para fazer essa quitação? Não, só começando por aí. Bom, o aeroporto gera receita. Ele não está performando como a gente tinha expectativa, mas gera receita. Foi feito muito investimento em receita com receita não tarifária, como estacionamento, investimento em free shop, toda a área foi reformulada. Quem frequenta Guarulhos é um outro aeroporto. Então tem uma receita, impacta a Invepar, tem impactado a Invepar, mas a gente não tem buscado recursos do mercado para financiar a outorga. Ela tem sido, o empreendimento está se pagando quando muito precisa de um pequeno aporte. Agora, essa outorga ela não é toda da Invepar. A Invepar ela tem 51% do consórcio. A AXA, que é o sócio, ela tinha 10%, mas desde o início ela tinha o direito de comprar mais 10%. Ela aumentou para 20%. Então, 20% dos 51%. Isso, 20% dos 51%. Os 49% são da Infraero. Então, a Infraero entra com uma parte e a Invepar entra com outra parte. Mas a Infraero tem a opção de não participar com esse pagamento. Isso está em discussão. Se ela não participar, ela dilui a participação dela. Tem participado? Tem participado. Nos últimos anos, a Infraero aportou. E, ao que tudo indica, ela está apontando em participar e continuar participando. Então, nos últimos 2013, 14, 15... A informação que eu tenho é que ela entrou, que ela participou e ela tende a realizar também esse ano. Senão ela teria diluído a participação dela, certo? Sua assessoria, que já parece que deveria ter diluído. Esse é exatamente um questionamento que se faz. Então, já que sua assessoria está atenta, assistindo seu depoimento, se estiver confirmado, tudo bem. Se porventura ela tiver uma outra informação, porque a informação que se tem é que a Infraero não tem participado e tem jogado todo o peso nas costas do consórcio. Da companhia, porque o consórcio é uma coisa, a companhia que é a Invepar é outra. Mas são dúvidas que eu esperava que você tivesse na presidência me trouxesse. Mas como a Petros é cotista, essa informação ela também deve ter. Sim. Então depois nos esclareça. Uma outra pergunta, foi integralizado pela Petros o investimento 1,5 bilhão, 1,8 bilhão, é isso? Em quê? Na formação do capital da Invepar? Teria que checar quanto é que foi o investimento, ele é de 2011, deputado, não tenho certeza. 1,3 bilhões e hoje ele está avaliado em 2,8. 2,8 no último ano. A OAS está querendo vender uma parte que é quase idêntica por 1,3 e está tendo dificuldade, é isso? Na verdade, a OAS não quer vender por 1,3, né? Ela queria vender por muito mais, mas como ela está no processo de RJ... De recuperação judicial. Acabei de dar um exemplo aqui. O ativo que nós temos lá no Peru, me corrigiu a localização, ele foi avaliado entre 1,3 e 1,8 bilhão de dólares. Se a gente multiplicar por 4, nós estamos falando de 4 bilhões e de quase 5 bilhões. Só esse ativo
se a gente dividir entre os 4 sócios, é maior o único ativo da companhia do que o valor que a Brookfield chegou a oferecer. Então, assim, é uma situação muito delicada da companhia, em que os possíveis compradores estão tentando se aproveitar. Esse foi um dos problemas com a Brookfield, porque ela falou assim, não, eu vou, mas eu quero que os fundos me vendam também por 1,3. Eu falei, isso não é sério. Vale muito mais do que isso. O único ativo vale mais, então a gente não aceitou a proposta da Brookfield por conta disso. Perfeito. A OAS, no tempo da formação da Invepar, ela entrou com recurso ou integralizou ativos? Não, confesso que eu não tenho informação sobre isso. Essa empresa, a origem dela, a linha amarela, era Previ e Previ OAS. A Petros entra depois. Porque a ideia que a gente tem é que os fundos entraram com dinheiro e a OAS entrou só com o patrimônio. Os aposentados estão pagando a conta. E a última pergunta, passar para o Enio Velho, de consultoria e assessoria. Nós temos aqui dados que mostram 2014, 92 milhões de reais, 2013, 77 milhões de reais e em 2015 seriam mais consultorias e assessorias, 50 milhões de reais. Ou seja, 200 milhões de reais em consultoria e assessoria, a governança necessita realmente desse investimento tão alto? Bom, na minha apresentação eu chamei a atenção que a gente fez bom, isso está no número, né? Está em número. A gente está fazendo, mas boa parte disso, deputado, está atrelado à assessoria atuarial, nos planos. Então, Não, aqui é a consultoria da Invepar, tá? Da Invepar, perdão. Então, Invepar. Respire. Nós acabamos, eu sou do conselho, se mudou de assunto. Não, eu estou falando... Por que eu faço essa pergunta? Nós estamos muito objetivo. Essa consultoria e assessoria de 200 milhões de reais da Invepar... Não é da Invepar, é do sistema, são 13 empreendimentos, a Invepar é uma holding. Então, pega todas as consultorias para todas as empresas do sistema. E nós estamos fazendo um estudo para reduzir isso. Já pedimos para a diretoria da Invepar um esforço para reduzir as assessorias. Porque como as consultorias e assessorias têm sido um duto muito forte de propina, ultimamente, de se encobrir esse valor da propina e através de notas frias de serviços não prestados, acabarem gerando esse caixa, me chama muita atenção esse valor de 200 milhões de reais em 2 anos em consultorias e assessorias. Tenho certeza que os nossos consultores aqui da CPI começam a achar melhor trabalhar na iniciativa privada do que prestar serviço a essa CPI. Com a palavra o deputado Enio Velho. Senhor Henrique, presidente, deputado Sérgio Souza, essa observação sobre assessoria não era minha pauta, mas Vossa Excelência lembrou muito bem, o Paraná é um grande exemplo disso. Lá tem o pedágio, a concessão do pedágio. E aí não é nota fria, presidente, é superavaliação do serviço prestado, porque aí faz com que a concessionária dê pouco lucro, mas a terceirizada dê muito lucro. Então, é um desvio legal, vamos chamar assim, né? Isso no Paraná, as empresas de pedágio têm uma receita fenomenal, gigantesca, e ganham em cima disso. Aliás, vale aqui a denúncia sobre o pedágio no Paraná, do governador Beto Richa, do PSDB. Henrique, eu confesso a você que até pela maturidade da CPI, as perguntas que foram feitas, elas quase que eliminam a possibilidade de novas perguntas. Sinceramente, 4, 5 perguntas aqui, elas foram, acho que é tanto tempo juntos, né? Mas eu quero ressaltar que, nas medidas que foram apresentadas as mudanças, ressaltar, e fica um elogio público, a CPI, porque muito do que a gente percebeu no decorrer da CPI era o problema do voto de Minerva, né, que isso era uma questão que nós achamos que foi um grande problema, foi um avanço muito grande, parabenizo a iniciativa. O fim do voto Minerva é um avanço para quem está preocupado com o futuro dos fundos de pensão. A questão das agências de rating. E aí eu queria parar um pouco. Eu sei que a agência de rating é uma empresa, ela vai para o mercado e você compra ou não. Mas olha, a CPI nos mostrou, deputado Sérgio Souza, Vossa Excelência, com certeza vai tocar nesse assunto no seu relatório. Pô, mas as agências de rating não podem errar tanto assim. E parece que as agências de... Olha, eu tenho a impressão, posso estar enganado, não sou da área, estou muito tempo fora do mercado, que as agências de rating do Brasil não acertaram uma. Isso é muito sério.
E aí, é claro, o fundo de pensão fez a escolha... Só uma parte. Acertaram em muito as agências de rating, mas em alguns fundos de pensão, aqueles que eram públicos, parece que erraram quase tudo, né? Erram. Mas se pegar em outros fundos, estão bombando. Então, esse tipo de coisa nos leva a perguntar se nós também não deveríamos, presidente Franco, repensar a CPI, lembrar também das agências de rating no Brasil, né? E sobre as coincidências delas errarem com determinados fundos de pensão e acertarem com outras, porque no mercado não existe coincidência, na economia não existe coincidência. Então, é um fato que me parece que nós deveríamos nos preocupar muito, eu ressalto aqui. E, por fim, uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, reconhecendo essas mudanças, senhor Henrique, e vendo como um avanço muito positivo, é a preocupação quando uma determinada empresa prejudica determinado fundo de pensão e um outro fundo de pensão a utiliza. Claro que é uma decisão também de mercado, inclusive essas mudanças devem proibir. E aqui nós temos uma empresa famosa chamada BNY Mellon. O BNY Mellon não pode ser esquecido ao terminarmos essa CPI. Vamos terminar, se tudo correr bem daqui, sei lá, 45 dias. E Vossa Senhoria comentou alguma coisa sobre dar uma olhada, quando entrou, se tinha, a partir da sua visita, essa CPI, se o BNY Mellon existia enquanto gestor de algum fundo de pensão. Mesmo como não gestor, ele está presente em algum momento dos fundos da Petros, o BNY Mellon, ele existe lá enquanto algum tipo de operação? E caso exista, o péssimo exemplo que ele deu em relação ao Postales não são mensagens suficientes para que a Petros afaste-se o mais rápido possível de uma empresa como essa, que tem uma história linda no resto do mundo e no Brasil uma história de prejuízo aos trabalhadores do Correio. Como Vossa Senhoria vê isso? Bom, deputado, obrigado pelas perguntas. Só com relação ao voto de Minerva, chamar a atenção que a gente está em processo. É uma proposta da diretoria que vai ter que ser referendada pelo Conselho Deliberativo e depois pelas patrocinadoras e instituidores. E, em função do limitador da lei, é na diretoria. No âmbito do Conselho, ela não tem, a lei define que tem que ter o voto. No Conselho Fiscal, o voto de Minerva cabe aos participantes, no Conselho Deliberativo cabe à patrocinadora. Mas também alguns fundos adotam o voto de Minerva na diretoria. Só desculpe, a gente não vai adotar mais. É que esta casa aqui é que faz as leis, né? Então, essa casa que faz as então leis. o nosso interesse, como resultado da CPI, que esse tipo de lei a gente faça aqui como proposta da CPI. Mas, por favor. Agências de rating. Sim, eu não tenho os elementos que o relator tem para afirmar que eles acertaram em um lugar e erraram em outros. Os fundos são muito específicos. Esses fundos que estão sob investigação são grandes fundos, com grandes patrimônios, com planos complexos de benefício definido. A maior parte, 90% dos fundos de pensão, são fundos com planos muito mais simples, de contribuição variável, em que a remuneração não guarda relação nenhuma com o salário do trabalhador. A remuneração que ele vai ter no fundo guarda a relação com o que ele contribuiu ao longo do tempo. Sim. Geralmente esses fundos aplicam recursos em títulos públicos, eles não correm risco, evitam correr. É diferente de um plano como a da Petros, que tem benefício definido, que em tese a remuneração não tem a ver com a contribuição. Ele contribui, mas vai ser remunerado em função do salário que ele recebia no final. E aí pode gerar desequilíbrio, daí a exposição maior. Daí o papel da agência de rating, porque você está com uma exposição maior. E, de fato, se você for pegar no agregado, as agências de rating que atuaram ali, que eram contratadas, que eram disponíveis, elas erravam em 40%, em alguns casos 50%. Isso é muito alto. Sim. Tem que ser aprimorado esse sistema. Nós tomamos a decisão de, além de aprimorar esse sistema, de trazer internamente para a Petros uma estrutura de risco. Com relação a BNY Mellon, até onde eu sei, posso estar enganado, nós temos um fundo ainda em que nós aplicamos recursos, que eles são administradores, e a nossa indicativa é de substituição, mas nós não tomamos a decisão sozinhos. Essa decisão já tiveram na Petros no passado, mas não estão mais, acho que eles são administradores de um fundo, tem que confirmar, mas o indicativo é de troca. Eu confesso que não estou fazendo aqui a defesa do BNY, eu não sei se o BNY Mellon de hoje é o mesmo de ontem. Pode ser que tenha mudado, o que não exime ele das responsabilidades dos erros que foram cometidos. No caso do Postales, os senhores estão aprofundando esse debate. Mas lá na Petros, o indicativo nosso é claro, tira. Assim como tira aqueles que nós estamos processando se eles estão em outros fundos.
e aqueles que não estão performando também. Tá, joia. Acho que eu respondi. Deputado Marcos Vicente com a palavra, para encerrar o último inscrito. Presidente, senhores deputados, eu gostaria só assim de fazer algumas constatações e começar concordando até em parte com o deputado NVR, com relação a que muitas perguntas já foram respondidas ao longo desse tempo. Porém, outras tantas ou mais constatações foram feitas ao longo desses meses. E eu quero registrar rapidamente, presidente, algumas certezas que nós temos hoje. Por exemplo, a CRPC, que é a Câmara de Recursos de Previdência Complementar, e o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que são os órgãos em duas instâncias que regulam a questão previdenciária e apreciam os recursos, eles são permanentemente rodiziados por conselheiros que ora pertenceram à Previc, ora são diretores da Petros, ora são diretores da FUNCEF, e na verdade acaba sendo um círculo vicioso. E eu vou dizer os nomes. Por exemplo, na Câmara de Recursos tem 3 conselheiros que são, na verdade, estão no exercício da Previc e estão também na Câmara de Recursos. Carlos Dias Alves, Fábio Lucas de Azevedo Lima e Amable Alejandro Taveza Zaragoza Neto. E aí você chega também na CRPC, tem a senhora Gema de Jesus Ribeiro, nós já ouvimos esse nome aqui, Martins. Ela é empregada da Petros e ela é esposa do ex-presidente da Previ, seu Sérgio Rosa. Então, na mesma pessoa, tem a presença da Petros e tem a presença no Conselho de Recursos, na Câmara de Recursos da Previdência Complementar, a presença da senhora da Petros e do ex-presidente Sérgio Rosa, que através dela está presente, que ele foi presidente da Previ. Os atuais conselheiros desta Câmara, o senhor José Ricardo Saceron, ele é ex-Previ e também ex-CRPC, tá certo? E tanto a senhora Gema como o seu Ricardo, Zé Ricardo, são hoje conselheiros do Conselho Nacional. Eles eram do Conselho Nacional, hoje são da Câmara. Então, na verdade, tudo isso, presidente, nos leva a essa triste constatação, e eu pediria aí a atenção da assessoria do relator Sérgio, deputado Sérgio, que eu alertei dessa constituição que eu ia fazer. E se nós formos lembrar aqui, coincidência ou não, doutor Henrique, não é coincidência, todos que aqui vieram, tanto da Câmara, como da FUNCEF, da Petros, da Previc e da Previ, são filiados ao PT. Nada contra o PT, apenas para constatar que, coincidência ou não, são filiados ao PT. E o senhor Carlos, se eu não me engano, atual presidente da Previ, é isso? Algum problema aí do PT, não? Que tiraram o meu som? Não, né? Então, o doutor Carlos é presidente da Previ, da Previc, ele esteve aqui e também, além de dizer que é filiado ao PT, disse também que ele é amigo pessoal do ex-ministro Gabas. São coincidências, muito coincidentes. São muitas coincidências. E aí, eu quero completar dizendo que no investimento da Galileu, que a Postales participou, a Petros também participou, o interessante que foi feito dura fiscalização da Previc na Postales. Absolutamente correto. Tinha que haver, inclusive, intervenção. E na Petros, aí a pergunta para o doutor Henrique, foi feita a fiscalização na época da aplicação do Galileu, foi feita a fiscalização da Previc? E o investimento foi na mesma época. Não, só um minutinho, eu já vou terminar. E só para lembrar, já que eu falei em Postales, presidente, que o atual presidente da Postales, o senhor Antônio Carlos Conquista,
admitiu aqui nessa CPI que se aconselhava com o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, preso na Lava Jato. A Petros esteve, ou estava, ou está no Galileu, junto com a Postales. A Postales foi corretamente fiscalizada e duramente fiscalizada pela Previc. E a Petros não foi? Então, o mesmo presidente da Previc de hoje admitiu aqui que ele se aconselhava com o senhor João Vacari Neto, que está preso até hoje. A prisão dele não é provisória, a prisão é preventiva. Então, essas são as constatações que eu faço, só para dizer da preocupação dos funcionários da Petros com os prejuízos, a preocupação dos funcionários da FUNCEF com os prejuízos e a preocupação dos funcionários da Previ. E, evidentemente, a grande preocupação com os funcionários da Postales. É para que essa CPI, e com a sabedoria que, evidentemente, o nosso relator e subrelator vão conduzir o relatório para a nossa apreciação, evidentemente, leve tudo isso em conta. Essa consideração da ficha partidária ser quase que um pressuposto para que todos os dirigentes desses grandes fundos públicos também sejam, além de filiados, sejam os membros do Conselho Nacional de Previdência Complementar e também da Câmara de Recursos. Eu quero saber só da sua resposta com relação a saber se a Petros foi fiscalizada na mesma oportunidade, no mesmo investimento da Galileu, da Gama Filho, como foi a Postales. Sim, Deputado Marcos Vicente, nós estamos em curso com a votação nominal, então vamos pedir a suspensão por 3, 4 minutos para deslocar, inclusive o presidente, temos que votar e retornaremos em 4 minutos para a sua resposta. Objetivo, sim, nós fomos fiscalizados. Eu gostaria de solicitar, requerer, que os frutos dessa fiscalização, os autos, fossem enviados a essa CPI. Serão enviados. Já foram enviados, já. Ainda tem alguns questionamentos da minha parte, só a sua consideração final e o seguinte depoente, senhora Adira Assad, já se encontra presente em plenário para a continuidade dos trabalhos. Vamos à votação e retorno em 4 minutos.
Exato. Encerrada as inscrições, ficaram, como disseram, foi bastante ampla a sua fala e também as perguntas do relator e dos demais membros. Agora, um tema ficou em aberto. Eu acho que a parte operacional ficou bastante clara, mas me permite entrar mais na parte política e na parte das relações que podem configurar o aparelhamento do governo na Petros e também no tráfico de influência que porventura pode ter acontecido em outras gestões e também no momento atual. Aqui temos um fato que nos chama a atenção. Na delação premiada do senhor Alexandre Chambinho, foi citado, explicitamente citado, o senhor Lício Raimundo da Costa, que é o atual diretor de investimento da Petros, e também, em situação muito semelhante, na Operação Acarajé, foi incriminado o senhor Armando Trípode, mais conhecido com o codinome de Bacalhau, que foi afastado, né, das funções de gerente executivo de responsabilidade social da Petrobras. Em duas oportunidades, essas pessoas foram citadas nas delações premiadas e tiveram duas decisões diferentes. A Petrobras resolveu afastar da gerência de responsabilidade social o senhor Armando Trípode. Na Petros, o senhor decidiu lá manter o senhor Lício Raimundo da Costa. Não gera nenhum tipo de constrangimento essa convivência? Será que para uma melhor apuração não seria melhor o afastamento dele das funções? Senhor Jäger. Está com essa? Não, tá, o senhor pode responder. Bom, deputado, eu não tenho conhecimento da delação como é que é o nome? Alexandre Romano. O Chambinho, vereador do PT. Pela imprensa, as matérias vinculadas da imprensa faziam alusão à carteira de crédito. Posso afirmar para o senhor que o que estava escrito ali não guarda nenhum nexo com a realidade. Então, nada do que estava escrito ali guarda nexo com a realidade. Deságio de 80%, contratação de escritório de advocacia, isso não aconteceu. Isso não tem como acontecer. Nós selecionamos 3 gestores para essa carteira de crédito. Qualquer decisão desses gestores tem que passar pela diretoria da Petros. Não permitimos quarteirização. O indicativo é de análise dos escritórios atuais, mas o gestor tem autonomia para definir quais são os escritórios, porque nós terceirizamos a gestão da carteira e cabe ao gestor, foram contratadas empresas do mercado, passaram por um processo de seleção conduzido pela diretoria de investimento, e cabe ao gestor definir como é que vai ser a estratégia dele de recuperação de crédito. Não é o presidente da Petros que indica o diretor. Quem indica é a patrocinadora e referendado pelo Conselho Deliberativo. Não é o presidente da Petros que troca o diretor. Quem troca o diretor é o Conselho Deliberativo. Então, assim, agora eu confesso para o senhor que nada do ponto de vista sobre o tema, sindicância interna, do ponto de vista do diretor Lício, foi feito um processo de investigação e não se chegou a nenhuma, e a informação que eu tenho é que não se encontrou nada. Em relação, e eu fiquei conhecendo ele quando eu fui para a Petros, em relação à atuação dele na Petros não se encontrou nada. Essa foi a informação que foi passada para mim. Com o Lício não se encontrou nada. Também tem sindicância interna da Sete Brasil, não é isso? Não se encontrou? Você falou 3 empresas. Quais são? Nós estamos em andamento. Em andamento. Com uma sindicância que está em andamento, então não pode só afirmar que não encontrou nada. Eles têm autonomia, pediram prorrogação das operações originadas no BVA, Galileu, que nós inclusive fomos autuados pela Previc, e Itaúsa, que também fomos, nós não, diretores anteriores foram autuados pela Previc no caso de Galileu e Itaúsa. No caso Galileu e Itaúsa. Itaúsa é hoje, inclusive, a matéria que a Folha de São Paulo traz, que fala da condenação, né, na infração pela Previc do ex-presidente, salvo engano, Luiz Carlos Afonso. A Petros, como recebeu essa informação nessa sindicância interna,
Essas conclusões têm pretensão de serem apresentadas quando? Porque esse caso da Itaú S.A., que se chama Itaúsa, ele também envolve a Camargo Correia, que é uma empreiteira envolvida com a Lava Jato. É uma aquisição de 3 bilhões de reais e que já tem irregularidades apontadas pela Previc. Isso também a Petros não pode só ficar assim e dizer, estou aguardando posição. Vocês se pronunciarem em alguma instância sobre esse caso? Não, a condenação na Previc está no âmbito administrativo e a condenação, deputado, não guarda relação nenhuma com o preço. A condenação, no caso da Itaú S.A., é porque para adquirir a Itaú S.A. foram utilizados títulos que foram pagos na Petrobras, foram aportados na Petros pela Petrobras em um ano de 2098, entre 98 e 2000, não tenho, 2001, não sei, numa tentativa de reestruturação da Petros que a Petrobras fez de criar um Petrobras Vida. Quando ela aportou esse recurso na Petros, esses títulos, ela determinou que se a Petros viesse a utilizar esses títulos, ela tinha que comunicar a Petrobras. E a autuação se deu porque a Previc entende que a Petrobras não foi comunicada. A defesa, e eu não estou fazendo defesa aqui do presidente, é o seguinte, olha, como a Petrobras não foi comunicada, se tinham 3 representantes da companhia no Conselho Deliberativo da Petros que tomou a decisão de comprar as ações da Itaúsa. Então a companhia sabia, mas a autuação foi por conta do fato em tese, segundo a Previc, a companhia não ter sido, a Petrobras, avisada de que aqueles títulos seriam utilizados para comprar as ações da Itaúsa. Mas nós estamos atentos, deputado, a todas as informações, nós estamos atentos. Me comprometi aqui na primeira sessão e continuo com o compromisso de fazer valer os interesses do petroleiro. Se for identificado desvio de recursos, nós vamos atrás. Se eu não for atrás, eu não fico na Petros. Essa é uma decisão da controladora, essa é uma decisão do Conselho Deliberativo e nós vamos cumprir. Então, tenha certeza disso. A comissão está em andamento. Assim que o resultado ficar pronto, se essa CPI ainda estiver em andamento, nós passamos para os senhores. Depois também me comprometo a passar, porque eu tenho certeza que os senhores vão continuar militando no tema, porque se inteiraram sobre o tema, se aprofundaram sobre o tema. Então, vão continuar fazendo esse debate aqui dentro da casa. Mas está em andamento, eu não tenho condições, eu não sou da comissão, eles me pediram mais tempo, porque queriam aprofundar os trabalhos. Começaram olhando a operação no início, mas depois avaliaram que tem que olhar o meio e o final também. Então, é um processo que demanda tempo. Eles trabalham na casa, portanto, tem todas as tarefas além disso. Então, não conseguem ficar full time nisso. Nesse caso da Camargo Correia, existe realmente uma grave denúncia de que haveria informação privilegiada que levou algumas pessoas a terem ganhos exacerbados diante dessa informação da aquisição de 3 bilhões de reais. É sobre isso que a CPI está se debruçando. Imagino que quando o senhor fala que tem que analisar não só o final, mas também o início e o meio da operação, deve ser exatamente sobre essas peculiaridades que estranham, por exemplo, a uma aquisição que foi feita no dia 30 de dezembro, na última meia hora final do pregão. Quer dizer, no último dia na última hora do último dia do ano, como quem quer passar desapercebido. Coincidências existem, mas nós temos que estar atentos a esse caso. E eu concluo, a gente foi para a Camargo Correia, que tem o problema com a Lava Jato, e tem essa operação extremamente suspeita na Petros, de 3 bilhões de reais, e eu volto para o caso do senhor Armando Trípode, que nós citamos, que apareceu indiciado na Operação Acarajé. O senhor disse que é da patrocinadora a responsabilidade de afastá-lo. A patrocinadora o afastou do cargo de gerente de responsabilidade social da Petrobras. O senhor Lício da Costa Raimundo continua lá como diretor de investimentos, mas a senhora Thaís Brescia se afastou, que era diretora de... Não, a Thaís foi selecionada pela diretoria de investimento para ocupar a gerência de crédito. Sim, foi selecionada por esse mesmo Lício, a gerência de crédito. E tem a questão de escritório de advocacia, que eles eram sócios, algo desse tipo. A saída da Thaís Brescia foi justificada por quê? A gerente de investimentos. Questões operacionais. Ela foi contratada pela experiência... Questões operacionais? Perdão, deputado.
Ela foi contratada para estruturar o processo de recuperação de crédito, trouxe uma experiência que está sendo, inclusive, servindo o trabalho que ela realizou ali, está servindo de parâmetro, inclusive, para Postares e para outras instituições que têm problemas em carteira de crédito e que vão ter que fazer reestruturação. A Previ que está apontando isso como um caso de sucesso. Ela estruturou o processo, mas a gente avaliou que, fim dessa parte de estruturação, o perfil dela não se enquadrava ao perfil da Petros, que é mais operacional, uma pessoa que vem do setor privado, muitas vezes ela toma decisões ou tende a tomar decisões num ritmo que é diferente de uma pessoa na fundação. Então, qual foi a nossa opção? Ela reestruturou o processo, a gente entendeu que ela já tinha cumprido o papel dela e decidimos colocar um funcionário da casa com mais de 25 anos da casa para estar gerenciando uma funcionária que já foi gerente, inclusive no período anterior, a 2003, ela já tinha sido gerente executiva na casa, continuou ocupando e a gente direcionou ela para tocar o dia a dia depois de feito o processo de restauração. Com relação ao escritório citado na reportagem, ele nunca prestou serviço para Petros e não vai prestar serviço para Petros e não foi contratado pela Petros e nem pelos gestores que estão na carteira atual. Com relação a Guarulhos, eu posso dar informação que o senhor teria de Vepar em relação ao aporte da Infraero? Nos outros dois ela fez. Esse ano ela está discutindo. Nos outros dois ela acompanhou. Essa é a informação que minha assessoria passou. Então, tá certo. Porque pelo levantamento nós temos aqui, a dívida da Invepar sempre dá uma subida muito alta quando chega no momento do pagamento da outorga. Vossa Senhoria vai assumir a presidência, esteja muito atento a isso. Porque há estudos em andamento que diz que o excesso de privilégios que a OAS goza acaba colocando em risco a saúde financeira do investimento, que, como o deputado Marcos Pestana disse, a priori ele é muito interessante, mas tem se colocado inviável, ou com um déficit muito acima do que era a expectativa do negócio. Quando eu falo de privilégio da OAS, é porque ela, mesmo sendo cotista, e aí me confirma essa informação, a OAS, mesmo sendo cotista, ela é contratada para prestar os serviços de construção que a concessão necessita. O senhor confirma? Era, não é mais. Ela está saindo no dia 14, né? Certo. Isso é um passo importante para a companhia se reestruturar. A governança, ela tinha que fazer uma proposta, né? A BR-040, ela não está lá, mas BR-040. A Invepar ganhou. Então, a OAS tinha preferência de apresentar uma proposta. E essa proposta era analisada por uma consultoria externa que dizia o seguinte, está em parâmetros de mercado ou não está em parâmetros de mercado. Então, não é que ela diretamente automaticamente ganhava. Não. Ela apresentava uma proposta que era analisada. Mas tem alguma que ela não fez ou ela ganhou todas? Confesso que eu não tenho essa informação. Não era automaticamente, mas ganhou todas. Não tenho essa informação. Apesar que eu entrei, a partir de... Então... Desde que você entrou, é ela? Não, ao contrário, ela saiu. Desde que eu entrei, ela estava em crise, em RJ, então ela não tinha condições de fazer frente aos desafios. Ela, ao contrário, ela perdeu 0,40, ela saiu de Guarulhos, das obras de Guarulhos, foi saindo de todas, porque ela não tinha mais condições de executar. Quem tá tocando as obras aí da Guarulhos, agora, você sabe dizer? São empreiteiras de menor porte. Guarulhos eu não tenho certeza, mas BR-040 são empreiteiras de menor porte, pegando lotes menores. E a estratégia é a redução de custos, a gente está monitorando muito o custo da companhia. Talvez o custo dessas obras sem ser OAS vai diminuir, essa é a expectativa. Temos um problema. Temos um problema que assim, pode diminuir na ponta, mas toda a engenharia de obra, todo o processo de logística, a Invepar não precisava porque a OAS fornecia. E com a saída da OAS, a Invepar vai ter que estruturar toda essa área. E numa empresa de concessão, como a Invepar, isso não é barato. Então, se de um lado podia ser um pouco mais caro na obra, você tinha custos que você não executava por conta de ter a OAS como seu sócio estratégico. Então, não consigo fazer essa afirmação a priori de que foi melhor ou pior, porque tinha benefícios, mas também tinha custo. Agradecido, e agora a Vossa Senhoria tem o prazo para as considerações finais. Eu quero agradecer aos senhores deputados aqui presentes, excelentíssimos senhores deputados, a Vossa Senhoria, presidente, ao relator, pelo tratamento respeitoso, e todos os demais deputados, e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Confesso que pretendo não vir aqui mais não, espero.
Posso vir, não para depor, mas agradecer a participação e colocar a Petros à disposição para qualquer dúvida. Eu acho que das informações que o senhor trouxe aqui, essa decisão da Petros de rever o seu investimento nos fundos, nos FIPs, nos fundos de investimentos de participação, os investimentos estruturados, ela é importante. Não adianta nós contaminarmos ou condenarmos o veículo. Não é o FIP pelo FIP que é condenável. Existem bons e existem maus gestores. O problema é que quem quer fraudar, quem quer desviar, quem quer roubar, tem encontrado nos investimentos estruturados uma oportunidade melhor, porque existe um controle menos rigoroso, facilidades de encobertar determinadas operações e que acabam dando prejuízo, até porque, como o senhor mesmo citou aqui, o resgate desses investimentos são a longo ou até mesmo longuíssimo prazo, e quando se passa 10, 15 anos, a própria diretoria, que já mudou, não carrega sobre si nos seus ombros, a responsabilidade das suas escolhas. Então, eu tenho certeza que o relator está atento a esse tema, e dentro do pilar propositivo da nossa comissão, senhor Henrique Jäger, porque, logicamente, nesse momento, o pilar investigativo, ele ganha mais realce, está na vitrine, mas o pilar propositivo de modernizar e aperfeiçoar a legislação será a grande contribuição que essa CPI poderá dar, diminuindo as vulnerabilidades e as fragilidades que o sistema atual oferece, para que sejam os aposentados os maiores prejudicados, a apropriação do dinheiro dos aposentados para uma agenda que não é de interesse deles, e eles estão tendo que pagar a conta da corrupção. Então, muito obrigado pela sua presença. Pode está dispensado, pode se retirar ao lado do senhor Alexandre Barenco Ribeiro. No momento em que convido o senhor Adir Assad para que possa tomar assento à mesa, para que demos continuidade aos nossos trabalhos. Ele virá acompanhado também do advogado, senhor Miguel Pereira Neto. Pois não, muito bem. Só aguardar enquanto toma assento. E nós... Deixa eu retirar aqui o material da Petros. Muito bem. Para atender às formalidades legais, foi firmado pelo depoente termo de compromisso, que integra o formulário de qualificação, de cujo teor solicito que faça a leitura. É o juramento, senhor Adir Assad. Faço. Mas tem de fazer o juramento e as consequências sobre o mesmo. Não foi apresentado habeas corpus, portanto, o juramento é obrigação regimental para tal. Aqui, na verdade, com todo respeito, senhor presidente... Fala no microfone, senhor presidente. Aperta ali, doutor. É que, conforme consta da intimação que ele recebeu, ele tem direito a exercer as prerrogativas constitucionais, não é? E isso acaba dando ensejo ao direito de permanecer em silêncio.
não é, a condição que ele vem aqui hoje, ela acaba trazendo essa faculdade. Não é? Então, um juramento acaba sendo dissonante. O juramento é para dizer a verdade. Aquilo que responder, responde a verdade. Se ele não responder nada, ele não está faltando com a verdade. Tá certo. Aqui, só para Só para deixar clara essa situação, né?